Beleza, então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre as hipersensibilidades e já já vou explicar o que são essas hipersensibilidades, tá? Então esse vai ser o roteiro da aula, vou fazer uma breve introdução justamente explicando, né, o que são as hipersensibilidades, e elas são em número de 4, e aí a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas aí, hipersensibilidade do tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, tá? Então, o que a gente aprendeu até esse momento em relação ao sistema imune, em relação à resposta imune? Lá na primeira aula que a gente começou sobre esse tema, eu falei para vocês, né? Que o sistema imune e as respostas imunes eram quase perfeitos. Por que quase? Porque em algumas situações o sistema imune falha, né? E nessas situações ocorrem as doenças. E o sistema imune ele pode falhar pela sua ausência, pela sua ineficácia, porque ele não foi forte o suficiente, ele não montou respostas imunes eficientes de forma suficiente, mas ele também pode pecar pelo excesso. E é aí que vem as hipersensibilidades, né? Então, o objetivo do sistema imune é defender o hospedeiro, né, de infecções, neoplasias, dentre outros, qualquer tipo de agressão. Mas, em alguns momentos, ele vai, por uma excessiva resposta, por uma resposta exacerbada, gerar as hipersensibilidades que nós chamamos, e aí eu vou ter um quadro patológico, né? Eu vou ter um quadro de anormalidade, frequentemente os animais vão desenvolver sinais clínicos, lesões, doenças em si por conta do próprio sistema imune, tá? Então, as hipersensibilidades, elas ocorrem quando as respostas imunes são inadequadamente direcionadas de alguma forma para o próprio ou contra o próprio hospedeiro, contra os tecidos do próprio hospedeiro, contra a microbiota do próprio hospedeiro, ou mesmo contra moléculas, antígenos ambientais, que, em teoria, são não nocivos, né? Ou seja, que em teoria não causam problema algum. Tá? E quando isso ocorre, quando o sistema imune monta essas respostas contra os tecidos do hospedeiro, contra moléculas normais, essa resposta deixa de ser protetora e passa a ser uma fonte, a causa, a etiologia de lesões, sinais clínicos e doenças nos nossos animais. Tá? E aí a gente divide essas situações que nós chamamos de hipersensibilidades em 4 tipos. Tipo 1, que a gente também chama de hipersensibilidade imediata, em que os principais componentes da resposta imune envolvidos são os mastócitos e a imunoglobulina E. São esses os atores aí que fazem um bando de cagada, a verdade é essa, e causam aí as hipersensibilidades imediatas. A gente tem o tipo 2, ou hipersensibilidade tipo 2, ou hipersensibilidade mediada por anticorpos, quando eu vou ter anticorpos se ligando em tecidos, moléculas, células do próprio corpo do animal, e a gente já pode imaginar que isso não é algo bom, né? Eu tenho as hipersensibilidades do tipo 3, que eu também posso chamar de hipersensibilidade mediada por imunocomplexos, e aí eu vou explicar o que são esses imunocomplexos e por que eles causam problemas. E as hipersensibilidades do tipo 4, ou hipersensibilidades tardias, ou mediadas por linfócitos T, quando eu tenho uma resposta celular exagerada, uma resposta celular muito forte, tá? E essa própria resposta começa a causar dano, começa a causar lesão tecidual, certo? E aí a gente vai abordar cada um desses tipos aí individualmente, começando, obviamente, pela hipersensibilidade do tipo 1 ou hipersensibilidade imediata, tá? Esse aqui todo mundo conhece, porque ele é muito comum em humanos e tem cada vez mais ficado mais comum em animais, né? Claro que pequenos animais, cães e gatos. A hipersensibilidade do tipo 1, ou hipersensibilidade imediata, é a principal hipersensibilidade envolvida nos quadros alérgicos, tá? Nas respostas alérgicas, nas alergias, ou que a gente também chama em pequenos animais de atopias. Tá? Ela é uma reação mediada por imunoglobulina E e mastócitos contra determinados antígenos que aqui a gente chama de alérgenos. O que são alérgenos? Antígenos que causam alergias, antígenos que levam a respostas alérgicas, a alergias, a atopias.
Então, o sistema imune desses animais, alérgicos ou atópicos, reconhecem alguns antígenos, podem ser antígenos ambientais, podem ser antígenos alimentares, tá? Reconhecem esses antígenos, essas moléculas, como algo potencialmente nocivo, mesmo que elas não sejam, e montam uma resposta exagerada contra essas moléculas, contra esses alérgenos. E os principais responsáveis por essa resposta exagerada e pelas consequências delas são os mastócitos e a imunoglobulina E, que é produzida em uma quantidade muito grande. De forma geral, o resultado disso são alterações inflamatórias, sinais inflamatórios, alteração da hemodinâmica daquele animal e outros sinais característicos das alergias e das atopias também, por exemplo, o prurido, né, a famosa coceira. Tá? Então, o que acontece? Primeiro, o que são esses alérgenos? Quem podem ser esses alérgenos? Os alérgenos são um tipo de antígeno que o animal, durante a sua vida, vai se encontrar pelo menos em 2 momentos. Tá? Normalmente, ele se encontra repetidamente. Em um primeiro momento, aquele primeiro encontro com esse antígeno, esse animal se torna sensibilizado. E no segundo, terceiro, quarto momento, e assim por diante, ele responde de forma exagerada a esse alérgeno. Tá? Ele monta uma resposta imune exagerada contra esse alérgeno, contra esse antígeno. E essa resposta é principalmente uma resposta do tipo TH2. Se vocês se lembram, algumas aulas atrás, quando eu mostrei para vocês as respostas do tipo TH1, TH2 e TH17, eu falei para vocês que as respostas do tipo TH2 são aquelas que levam a uma enorme produção de anticorpos, nesse caso, principalmente de imunoglobulinas do tipo IgE, e também leva à produção de algumas citocinas importantes, como a 4, interleucina 4, 5 e 13, além de outras citocinas, certo? Um outro componente muito importante dessa resposta do tipo TH2, exagerado do tipo TH2, é a participação dos mastócitos. Um dos resultados de uma resposta do tipo TH2 é que eu tenho a ativação e uma degranulação exagerada dos mastócitos, além de uma produção enorme de imunoglobulina E. Nessa imagem aqui, a gente está vendo os 2 principais envolvidos nessas hipersensibilidades. Eu tenho um número enorme de imunoglobulinas E, que estão revestindo esse mastócito, que é essa célula aí, cheio de grânulos no seu citoplasma. E esse mastócito, essas imunoglobulinas E, foram produzidas contra esses antígenos aqui. E dentro desse contexto, a gente chama de alérgenos. Tá? São antígenos que causam alergias. Quando esses antígenos se ligam às imunoglobulinas E, que estão revestindo os mastócitos, ou seja, quando, com o auxílio das IgE, esses mastócitos reconhecem esses alérgenos, esses antígenos, eles começam a degranular. Eles começam a liberar os seus grânulos. Liberar os grânulos e os conteúdos desses grânulos presentes no seu citoplasma. E o que tem dentro desses grânulos? Várias moléculas, vários tipos de moléculas com várias ações biológicas diferentes, tá? Entre elas, a gente tem aqui moléculas vasoativas, que são moléculas pró-inflamatórias, que vão levar à inflamação, né? Vão levar a aumento da permeabilidade vascular, vasodilatação. Temos também moléculas quimiotáticas que vão atrair mais e mais células do sistema imune, potencializando toda essa resposta imune que já é exagerada. Vou ter a presença também de citocinas pró-inflamatórias, citocinas que chamam mais células e algumas citocinas também envolvidas com a pruridogênese. O que é isso? Com o aparecimento do prurido, o surgimento da coceira, que é um dos sinais mais característicos, né, das respostas alérgicas, das hipersensibilidades do tipo 1.
Além disso, eu tenho uma liberação aqui muito grande de uma molécula vasoativa, que provavelmente alguns de vocês conhecem, que são as histaminas. Alguém já ouviu falar nas histaminas? Essas histaminas, elas têm uma ação pró-inflamatória. E, além disso, também tem efeito pruridogênico. Também levam a surgimento do prurido, da coceira. Tanto é que muitas vezes, né, nós mesmos, humanos, quando a gente tem quadros alérgicos, o que a gente toma, né, como medicamento? Antihistamínicos, justamente para bloquear a ação das histaminas, que são um dos principais, ou uma das principais moléculas responsáveis pelas respostas alérgicas. Tá? Além disso, esses mastócitos também liberam nesses grânulos algumas enzimas que podem causar lesão local, lesão naquela região onde eles estão liberando esses grãos. Tá? Qual que vai ser a consequência disso para o animal? Vai variar. Vai variar de acordo com o quê? Vai variar de acordo com a sensibilidade desse animal, a quantidade do alérgeno a que esse animal vai ser exposto, aonde essa exposição vai acontecer. Então, aí a gente vai ter vários tipos de alergias ou atopias. A gente pode ter alergia à picada de parasitos, a gente pode ter alergia a alérgenos, antígenos ambientais, grama, ácaros ambientais, né? Pólen, enfim, poeira, diversos antígenos ambientais. Os animais também podem ter respostas alérgicas contra antígenos alimentares, que é o quadro das alergias alimentares. E aí os sinais clínicos e as lesões que vão se desenvolver vão variar muito. Podem vir desde uma pequena vermelhidão, eritema, coceira num determinado local, até mesmo uma diarreia ou quadros mais graves, né? Quando a gente pode chegar a ter uma anafilaxia alérgica, né? Um choque anafilático por conta de um animal sendo exposto, um animal muito sensível, sendo exposto a uma grande quantidade dessas moléculas, uma grande quantidade desses alérgenos, o que leva, né, a uma resposta imune, uma hipersensibilidade do tipo 1 muito exagerada, tá? Então, tenho certeza que alguns de vocês têm alergia a alguma coisa, a alguma molécula, às vezes alguma alergia alimentar, a algum medicamento, e é mais ou menos dessa forma que funciona. As alergias são extremamente complexas, tá? Aqui a gente não tem tempo para abordar, né, de forma um pouco mais aprofundada. São vários os tipos de alergia, quando a gente fala, né, em cães e gatos, por exemplo. A gente pode ter alergia à picada de parasitas, alergias ambientais, alergias alimentares. Cada uma delas tem os seus pormenores, tem as suas especificidades, ok? Beleza? Então, essas são as alergias ou as hipersensibilidades do tipo 1, responsáveis pelas respostas alérgicas dos animais contra os antígenos que nós chamamos aqui de alérgenos. Tranquilo? Ficou alguma dúvida aqui? O mastócito não é o único envolvido, tá? Ele é o principal envolvido, mas a gente pode ter o envolvimento também de outras células do sistema imune, como os basófilos e também os eosinófilos, mas sem sombra de dúvidas, os mastócitos são os principais envolvidos, porque eles são as células que mais degranulam, né, e que possuem nos seus grânulos o maior número dessas substâncias com potencial inflamatório, pruridogênico, etc, etc. Ok? Bom, em relação às hipersensibilidades do tipo 2, também são chamadas de hipersensibilidades mediadas por anticorpos. Nesse tipo de hipersensibilidade, eu vou ter alguns anticorpos, IgG e IgM principalmente, que se ligam a moléculas, células e tecidos normais do próprio organismo daquele animal. E a gente sabe que essa ligação não pode, ou dessa ligação não pode sair nada benéfico, né? A gente já viu o que acontece com os antígenos quando os anticorpos se ligam a eles. Quando isso ocorre, os anticorpos, né, levam à eliminação de alguma forma desse antígeno, seja pela neutralização, seja pela opsonização com fagocitose, citotoxicidade, ativação do sistema complemento, enfim. Então, quando eu tenho nesse animal anticorpos que foram gerados
e ou se ligam a antígenos ou se ligam a moléculas, células e tecidos do próprio corpo do animal, esses anticorpos vão levar essas células, moléculas e tecidos do corpo desse animal à destruição. E, como consequência, eu vou ter sinais clínicos, eu vou ter lesões, eu vou ter destruição de tecidos e células normais, eu vou ter doença. E aí a gente frequentemente chama essas doenças de quê? De doenças autoimunes ou de doenças imunomediadas, né? De alterações imunomediadas. Tá? Então, aqui um exemplo, ó. Nessa imagem aqui, eu tenho uma célula do corpo desse animal, uma célula normal. Essa célula aqui, ó, ela é uma célula totalmente normal, não há nada de anormal com ela. Porém, infelizmente, por razões complexas, multifatoriais, mas de fundo genético, anticorpos desse animal reconheceram essa célula e se ligaram a essa célula por engano, de forma incorreta. E quando esses anticorpos se ligam a essa célula, o que vai acontecer com elas? Elas vão ser eliminadas de alguma forma. Existem algumas formas para essa eliminação acontecer. Uma delas é que esses anticorpos opsonizaram, marcaram essa célula para morrer. Na seguida, vem um macrófago, reconhece que essas células foram marcadas por esses anticorpos, fagocitam e destroem essas células. Tá? Essa é uma das opções que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer também é que, como eu tenho anticorpos ligados a essa célula, esses anticorpos vão ativar o sistema complemento. Esse aqui é o primeiro pedacinho, é o início da ativação do sistema complemento. E como consequência da ativação desse sistema complemento, eu posso ter a lise, a ruptura dessa célula pelo próprio sistema complemento. O próprio sistema complemento vai formar poros nessa célula normal do corpo do animal e destruir essa célula. E o próprio sistema complemento também pode levar essa célula a ser fagocitada por um macrófago, por um neutrófilo. Além disso, o sistema complemento ativado também vai gerar uma resposta inflamatória contra essa e outras células daquele tecido envolvido, levando novamente a mais e mais lesões. Tá? O resultado disso é que, como os anticorpos se ligaram a essa célula normal, eu vou ter uma resposta imune contra essas células e esses tecidos normais. Eu vou ter o desenvolvimento de uma doença autoimune ou de uma doença imunomediada. Por exemplo, esse que eu coloquei aqui na imagem, né? Uma anemia hemolítica autoimune, que é algo relativamente comum de acontecer em algumas condições nos nossos animais. Certo? Daqui a pouco eu vou falar mais algumas doenças, né, que acontecem nos nossos animais, relacionadas a hipersensibilidades do tipo 2. Aqui outro exemplo, né, apenas outro exemplo, mas a ideia é a mesma. Nessa figura aqui, eu tenho um tecido normal, tá? Um tecido normal. Nesse tecido, obviamente, eu vou ter células, vou ter proteínas, vou ter antígenos próprios, ou seja, moléculas próprias normais, que estão aqui, que eu circulei de vermelhinho. Esse animal, infelizmente, por causas complexas, multifatoriais e provavelmente de fundo genético, reconhece essas moléculas desse tecido como moléculas anormais, mesmo que elas não sejam. E monta uma resposta imune contra essas moléculas, produz anticorpos contra essas moléculas. E esses anticorpos, a gente está vendo aí na imagem da esquerda, estão se ligando a essas moléculas desse tecido. A consequência disso é que eu vou ter células reconhecendo esses anticorpos se ligando a essas moléculas teciduais normais. E aí, como consequência, eu tenho neutrófilos chegando nesse local, eu tenho também macrófagos chegando nesse local. O que esses neutrófilos e esses macrófagos, nesse caso, vão fazer nesse local? Vão querer eliminar tudo isso, vão querer eliminar essa molécula que esse anticorpo marcou. E, eliminando essa molécula, obviamente, eles causam lesão naquelas células, lesão naqueles tecidos, doença, lesões, sinais clínicos nesse animal. E aí as doenças que isso pode causar vai variar muito, vai variar
conforme a célula, a molécula, vai variar conforme a célula, vai variar conforme o tecido que vai estar sendo agredido, que vai estar sendo destruído pela própria resposta imune desse animal. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de doenças autoimunes ou imunomediadas que acontecem nos nossos animais. Claro que hoje, né, como a medicina de cães e gatos, né, tem avançado muito e tem se aproximado cada vez mais, né, da medicina humana, a gente diagnostica muito mais essas doenças nos pequenos animais, mas elas também podem ocorrer em animais de grande porte, animais de produção. Um dos exemplos mais comuns da gente ver são as trombocitopenias e as anemias imunomediadas. Nesse caso, o que está acontecendo? Quando eu tenho uma trombocitopenia imunomediada, quer dizer que os anticorpos produzidos por aqueles animais, por alguma razão, estão se ligando às plaquetas desses animais, às plaquetas normais desses animais. Como consequência disso, essas plaquetas vão ser destruídas. E o animal tem uma trombocitopenia, uma redução da quantidade de plaquetas no sangue. A gente sabe que a principal função das plaquetas é a coagulação sanguínea, né? Então, esse animal possivelmente vai ter alguns sinais clínicos e lesões relacionados com isso. Por exemplo, o surgimento, a ocorrência de hemorragias. Tá? Eu posso ter também anticorpos desse animal, por alguma razão, se ligando às próprias hemácias desse animal, né? Hemácias normais. E aí, como consequência, essas hemácias também serão destruídas e esse animal vai desenvolver uma anemia imunomediada. Isso acontece, tá? Isso acontece com relativa frequência nos nossos animais. E aí temos outras doenças. Miastenia graves é uma doença em que o animal monta uma resposta imune humoral, produz anticorpos contra receptores da acetilcolina. Tá? Esses receptores da acetilcolina, do neurotransmissor acetilcolina, estão presentes na junção neuromuscular. Quando esses receptores são destruídos, não tem como a acetilcolina se ligar aos receptores musculares. Isso faz com que não haja contração muscular. E esses animais com essa doença, com a miastenia graves, podem desenvolver desde uma fraqueza muscular, desde uma intolerância ao exercício, até mesmo uma tetraplegia avançada, né? Algo bastante grave. Nós humanos e os animais, cães e gatos, também podemos desenvolver, né? Podemos ter a diabetes mellitus tipo 1. Na diabetes mellitus tipo 1, esses animais produziram e produzem anticorpos contra as células do pâncreas que produzem a insulina. E essas células são destruídas. Como essas células são destruídas, esses animais deixam ou produzem muito pouca insulina, o que leva ao desenvolvimento da diabetes. Nem todos os animais, nem todas as diabetes, né, em humanos ou animais, são dessa forma, mas grande parte ocorrem devido a esse tipo de hipersensibilidade do tipo 2, tá? Outra doença que pode acontecer também em animais é o lúpus, tá? Aqui eu tenho envolvimento não só de uma hipersensibilidade do tipo 2, mas também de uma hipersensibilidade do tipo 3, que é a próxima que a gente vai ver. O lúpus também é uma doença autoimune, né? Relativamente comum em cães e gatos, que a gente pode se deparar. Tranquilo? Outra consequência, outro tipo de reação de hipersensibilidade tipo 2 são as reações que ocorrem nas transfusões que são incompatíveis. A gente sabe muito bem, né, que nós, como humanos, a gente não pode doar sangue, não pode receber sangue de qualquer pessoa. Nós temos tipos sanguíneos, alguns tipos sanguíneos são compatíveis com outros são incompatíveis. Então, a gente só pode doar ou receber sangue de pessoas que sejam compatíveis com o nosso sangue, certo? Os animais, cada espécie também tem variados tipos sanguíneos, tá? Inclusive muito mais complexos do que o nosso sistema, né? ABCO, né? Não é isso? ABO, né? ABO, sistema ABO. E essas reações transfusionais também podem acontecer nos animais. Tá? O que acontece nessas reações transfusionais? Quando eu transfundo o sangue de um animal para o outro, sangue incompatível, esse animal, ó, está as hemácias do animal que está
doando. Deixa eu mudar aqui a corzinha. Eu tenho hemácias de um animal que é doador. Esse animal vai doar sangue para outro animal que tem sangue do tipo incompatível. Esse outro animal pode ter no seu soro sanguíneo anticorpos contra essas hemácias. Ele vai receber. E quando ele recebe essas hemácias, pode haver duas consequências. Essas hemácias recebidas podem aglutinar ou podem, inclusive, ser destruídas por conta dessa ligação dos anticorpos. Isso é que a gente chama de reação transfusional. E quando isso ocorre, dependendo da quantidade de sangue transfundido, eu posso ter muito problema. Tá? Eu posso ter muito problema. Posso ter desde uma apatia, de uma anorexia, até febre, ou até mesmo alterações, né, de coagulação, alterações hemodinâmicas. Esse animal pode até mesmo vir a óbito por conta de choque circulatório. Tá? Então, essa é um dos tipos de procedimentos nas transfusões sanguíneas. A gente deve se preocupar sempre com as hipersensibilidades do tipo 2, que nesse caso são as reações transfusionais, ok? Hoje em dia, muito se avançou em relação a isso, né? Inclusive, a gente tem alguns testes que a gente pode fazer na hora ou antes, né, das transfusões. Existem também alguns kits, né, de tipagem sanguínea, né? E claro que existem, a gente pode enviar para o laboratório também para fazer a tipagem sanguínea, mas nem sempre isso é viável, dependendo do que a gente, da situação em que a gente está, certo? Mas é uma coisa que a gente deve sempre tomar bastante cuidado. E, para finalizar, os exemplos de hipersensibilidade tipo 2, a gente tem um dos tipos de hipersensibilidade do tipo 2 mais comuns. Pode perguntar, Geisiane, antes de eu passar para... Professora, aproveitando aí sobre a parte do sangue, se Ah, você tiver a campo e precisar, por exemplo, fazer uma transfusão para um bezerro, e eu não tenho teste, qual que seria o procedimento correto para fazer essa transfusão? beleza. Como que eu faria? Existem algumas formas. Depois vocês podem aprender de forma mais prática como isso acontece. Quando a gente faz a transfusão pela primeira vez, isso frequentemente não é tanto problema. Por quê? Porque mesmo que seja incompatível, aquele animal que está recebendo um sangue incompatível, como ele não teve contato anterior, ele não tem ainda anticorpos produzidos contra aquele sangue que ele vai receber. Ele vai passar a produzir naquele momento. Então, isso pode ser problema, isso pode diminuir a meia-vida das hemácias transfundidas, elas vão ser eliminadas mais rápido, mas isso pode ser problema mesmo na segunda, na terceira, na quarta transfusão. Mas o que a gente pode fazer a campo, claro que a gente tem um protocolo para isso, e aí, claro, a gente vai precisar de alguns equipamentos, tá? De uma centrífuga, por exemplo. O que a gente pode fazer é pegar as hemácias, coletar o sangue do doador, coletar o sangue do receptor, separar as hemácias do doador e separar o soro, né, o plasma do receptor, e misturar os dois. Quando eu misturo as hemácias do doador com o soro do receptor, se ali tiver anticorpos, essas hemácias vão aglutinar, tá? Ou ser destruídas. E eu vou ver isso a olho nu. Se eles forem compatíveis, ou pelo menos naquele momento, se houver compatibilidade, eu não vou observar a aglutinação, nem tampouco destruição dessas hemácias no meu teste. Tá? Então, eu posso sim fazer esse teste a campo, mas eu vou precisar de, no mínimo, né? No mínimo, uma centrífuga para realizar a separação desse sangue. Separação das hemácias do plasma. Ok? Ok, então eu teria que pegar as hemácias do doador, não, as hemácias do receptor e Hemácias o do soro do doador. doador. Não, do doador. Eu centrifugo do doador. Tirei o sangue dos dois, né? Coletei um pouquinho de sangue dos dois. Centrifuguei o sangue do doador, joguei fora o plasma
Coletei as hemácias. Inclusive, a gente vai lavar essas hemácias, tá? Para tirar qualquer resquício do plasma do doador, porque eu quero só as hemácias. Vou fazer a mesma coisa com o sangue do receptor. Porém, eu vou jogar fora as hemácias. Eu vou manter o plasma onde pode ser que haja anticorpos contra as hemácias. Aí eu vou misturá-los e incubar por determinado tempo. Tá? E aí observar depois se há ou não algum tipo de reação ali visível ao olho nu. Dessa forma, eu posso ter uma indicação de incompatibilidade que seja perigosa. Se eu não tenho isso, se isso não acontecer, o que que eu posso? Se eu não tenho capacidade, se eu não tenho estrutura, equipamento para fazer isso, o que eu tenho que fazer, no mínimo, é ficar muito atento com esse animal que está recebendo essa transfusão. Principalmente se for uma segunda, terceira, quarta, quinta transfusões. Tem que observar, tem que fazer tem que acompanhá-lo de forma mais intensiva. Tá? Para quê? Para observar se ele vai começar o aparecimento de sinais clínicos. Apatia, letargia, anorexia, até sinais mais graves. Ok? Febre, etc, etc. Se ele tiver esses sinais, aí seria um tratamento com medicação. Aí, primeira coisa é retirar, né? A primeira coisa é eu parar imediatamente a transfusão sanguínea. Aí, fluidoterapia, aí eu posso fazer o tratamento sintomático, sempre estabelecendo fluidoterapia, para ir eliminando, né, todos aqueles componentes que estão sendo liberados de dentro das hemácias transfundidas que estão sendo destruídas, tá? Hemoglobina, dentre outros fatores. Para cães e gatos funciona da mesma forma? De forma parecida, mas normalmente cães e gatos, né? A gente pode fazer a tipagem sanguínea, aí a gente, dependendo do local, vai ter um banco de sangue, né? Mas a ideia é a mesma. Eu posso, inclusive, fazer o teste. O teste é o mesmo, né? Que a gente faz na hora. Mas eu já tenho mais, para cães e gatos, eu já tenho mais opções, mas pode ser feito sim. Obrigada. Se ele tiver choque, tem como salvar? Depende, vai depender, né? Vai depender. Vai depender muito de cada situação, né? Mas a gente vai tentar. Mas o animal que entra em choque, né? Tem esse nível enorme de alterações vasodinâmicas, né? Tá entrando em choque circulatório, é um animal que tem um prognóstico desfavorável, principalmente em situações a campo, né? Ok? O último exemplo de hipersensibilidade tipo 2 é um muito comum. Então, quem trabalhar com equídeos, né, ele pode acontecer em qualquer espécie, virtualmente em qualquer espécie. Mas ele é muito frequente nos equinos, né, nos cavalos, que é isoeritrólise neonatal ou DHR, doença hemolítica do recém-nascido. O que acontece nesse caso aqui? Nesse caso, eu tenho uma mãe e um filhote que são incompatíveis, têm tipos sanguíneos incompatíveis. Essa mãe, de alguma forma, provavelmente ao final, durante o final da sua gestação ou durante o parto, por algumas hemorragias placentárias, pelo contato do sangue do filhote com ela começa a produzir anticorpos, ou ela produz anticorpos contra as hemácias do filhote. E a gente sabe que grande parte dos anticorpos produzidos pela mamãe são transferidos para o colostro. E esse filhote mama esse colostro contendo esses anticorpos contra as próprias hemácias. E aí eu vou ter uma doença hemolítica. Os anticorpos que ele ingeriu do colostro contra as próprias hemácias serão absorvidos, chegarão à circulação sanguínea e se ligarão às próprias hemácias desse potrinho, desse filhote. E, como consequência, essas hemácias serão destruídas, serão lisadas, serão hemolizadas, por isso que a gente chama de doença hemolítica do recém-nascido. O que é mais comum? É mais comum na mamãe de primeira viagem ou na mamãe de segunda, terceira, quarta, quinta viagem? O que vocês acham? De primeira? O que vocês acham? Alguém mais tem outra opinião?
Não, de primeira não. Por quê? Na primeira gestação, vamos imaginar que essa mamãe, ao longo da vida dela, ela teve 3 gestações e, por alguma razão, os 3 filhotes foram incompatíveis com ela. Tiveram tipos sanguíneos incompatíveis com ela. No primeiro parto, ou na primeira gestação, ela não teve ou teve pouquíssimo contato com o sangue do seu filhote incompatível, então não deu tempo dela produzir anticorpos em quantidades relevantes, transferir para o colostro e esse animal mamar esse colostro com anticorpos contra ele, né, em grandes níveis. Então, normalmente, na primeira gestação, a gente não vai ter muito problema. O problema são nas gestações subsequentes. Por quê? Porque essa mãe, na gestação anterior, no parto anterior, já teve o contato com anticorpo ou com hemácias incompatíveis. Já produziu, já montou a resposta imune, já produziu anticorpos contra essas hemácias incompatíveis. Aí, numa segunda gestação, parte desses anticorpos já estão prontos, ou ela tem muita célula de memória e vai produzir esses anticorpos muito rapidamente. Aí sim, numa segunda, numa terceira, numa quarta, e aí por diante, gestação, ela vai produzir uma quantidade maior de anticorpos, vai transferir esses anticorpos em grande quantidade para o colostro, e aí esse potrinho que mamar esse colostro vai estar sob risco. Por quê? Porque ele vai mamar um colostro contendo uma enorme quantidade de anticorpos contra as próprias hemácias. Tá? E aí é óbvio que isso vai causar problema. E também vai depender. Quanto de problema? Vai depender do quê? Vai depender do quanto que a mãe está sensibilizada, ou seja, do quanto que a mãe produziu anticorpos e do quanto que esse filhote bebeu o colostro. Então, se ele bebeu um colostro em grande quantidade, contendo uma grande quantidade de anticorpos contra as próprias hemácias, esse animal vai sofrer uma hemólise fodida. Esse animal vai ter uma doença ferrada, ele vai ter muito sinal clínico, né? Ele vai estar sob um risco de morte por choque também muito grave. Se esse animal bebeu uma pequena quantidade de colostro, ou essa mãe, né, não produziu uma quantidade grande ainda de anticorpos contra as hemácias desse animal, se a gente detectou esse problema cedo, separou esse potro dessa mamãe a tempo, aí esse animal vai ter sinais mais brandos, né? Pode variar com a mesma coisa, uma anemia, uma apatia, letargia, anorexia, febre, pode evoluir para uma icterícia, né? Isso já precisa de um pouco mais de tempo para se desenvolver, né? E aí os sinais vão ser muito variados, tá? Mas isso é uma alteração, isso é uma doença, isso é algo que ocorre de forma bastante comum a campo, com quem trabalha com clínica ou com produção, né, dessa espécie aí. Tem que ficar sempre esperto em relação a isso, ok? Mas aí como que você vai saber que a égua está produzindo anticorpo contra o potro? Porque eu imagino que os sinais clínicos no potro devem demorar um pouco para aparecer, né? Não necessariamente, eles podem ser bastante rápidos, tá? Vai depender. Isso pode demorar algumas horas depois, mas ele pode ser bastante rápido. É claro, o que a gente é difícil a gente saber prevenir isso de toda maneira, mas pode ser que essa égua tenha histórico dos seus filhotes, né? Terem a doença, isso acontece, aí você fica esperto quanto a isso. E você também pode fazer o teste de compatibilidade do colostro com o sangue do animal. Aí é a mesma coisa, você vai trocando em miúdos, né? Você vai misturar colostro com as hemácias do filhote. Então, você vai coletar o colostro e vai coletar o sangue do filhotinho. Do sangue, você quer o quê? Do filhote, você quer o quê? As hemácias. E da mamãe, você quer o colostro. Por quê? É onde podem estar os anticorpos contra essas hemácias. E aí, de forma bem semelhante, você vai misturar os dois em certo tempo e verificar se há ou não aparecimento de aboriginação, de hemólise. Ok? Mas é uma coisa para a gente sempre prestar atenção, por saber que é possível de ocorrer, principalmente em éguas com histórico, e principalmente éguas de segunda, terceira, quarta gestações e assim por diante. Ok?
Bom, vamos lá. Hipersensibilidade do tipo 3. Hipersensibilidade do tipo 3, ela também é chamada de hipersensibilidade mediada por imunocomplexos. E aí a gente precisa saber o que são os imunocomplexos. Imunocomplexos são essas estruturas aqui, ó, que a gente está vendo aqui embaixo. O que eu tenho nessas estruturas aqui? Eu tenho um antígeno. E a esse antígeno está ligado um anticorpo. Então, um anticorpo ligado ao seu antígeno é um imunocomplexo, tá bom? Então, quando o anticorpo liga ao antígeno, essa duplinha forma um imunocomplexo. Só que o imunocomplexo, ele pode ser formado por um anticorpo e um antígeno, mas ele pode ser formado por um anticorpo e 2 antígenos, ele pode ser formado por 10 anticorpos e 15 antígenos, ou 20 anticorpos e 10 antígenos, ou seja, os imunocomplexos, eles podem ter diferentes tamanhos, tá? Diferentes tamanhos. Além disso, eles podem ser formados em quantidades diferentes, dependendo das respostas imunes que são montadas no corpo desse animal. A formação dos imunocomplexos é totalmente normal. Ela é esperada, né? A gente espera que os imunocomplexos sejam formados. A gente espera que os anticorpos se liguem aos antígenos, porque esse é passo fundamental, né, para a eliminação desses antígenos. O problema é quando a formação desses imunocomplexos é exagerada, é muito grande. Por quê? Quando esses imunocomplexos começam a se formar em quantidade exagerada, que ultrapassa a capacidade do organismo daquele animal de ir eliminando esses imunocomplexos, eles começam a se depositar nos tecidos. Eles começam a cair mesmo, a precipitar nos tecidos. E quando eles se depositam nos tecidos, eles começam a causar dano tecidual. Eles ativam o sistema complemento leva à inflamação do local, começa a chegar célula inflamatória naquele local, tentando eliminar esses imunocomplexos, e na tentativa de eliminar esses imunocomplexos que estão exagerados e que estão se depositando nos tecidos, essas células, a reação inflamatória e as células do sistema imune acabam causando lesão no próprio tecido normal do corpo desses animais. Tá? Então, é isso que acontece nas hipersensibilidades do tipo 3. Então, aqui é um exemplo disso que está acontecendo. Ó. Aqui eu tenho um vasinho sanguíneo, aqui eu tenho a circulação sanguínea dentro dele. O que a gente está vendo aqui dentro desse vasinho sanguíneo? Eu estou vendo aqui um imunocomplexo. Tá? Isso é normal? Isso é normal. Olha lá, eu tenho 4 anticorpos, né? O imunocomplexo formado por 4 anticorpos, ligados a 3 antígenos. Beleza, isso é normal, isso é importante para a eliminação desses antígenos. Porém, quando eu tenho excesso desses imunocomplexos, de forma exagerada, e isso ultrapassa a capacidade do organismo em eliminar esses imunocomplexos, eles começam a se depositar nos tecidos. Ó. Aqui eu já tenho um imunocomplexo que se depositou na parede desse vaso sanguíneo. Como consequência desse depósito, olha o que está acontecendo, olha quem chegou aqui para tentar eliminar esses imunocomplexos. Neutrófilos. Na tentativa de eliminar esses imunocomplexos, o neutrófilo até pode conseguir eliminar, só que ele acaba causando lesão no próprio tecido onde esses imunocomplexos estão. Nesse caso, eles estão num vaso sanguíneo. Como está havendo lesão, resposta inflamatória contra o vaso sanguíneo, a gente vai ter uma vasculite. Isso pode acontecer, frequentemente acontece nos vasos sanguíneos, causando vasculite, mas isso pode acontecer também em outros locais. Isso pode acontecer, por exemplo, nos glomérulos renais, causando glomerulonefrite. Isso pode acontecer nas articulações, causando artrites. Isso pode acontecer nos olhos dos animais, causando uveites, vasculites, glomerulonefrites, artrites e uveites imunomediadas, causadas por deposição de imunocomplexos nesses animais. Tá?
muitas das doenças, ou muitas doenças infecciosas, neoplásicas, autoimunes, muitas das doenças geram quantidades exageradas desses imunocomplexos. E muitos dos sinais e lesões que algumas dessas doenças causam não é por conta do agente, é por conta disso, tá? Vou citar alguns exemplos daqui a pouquinho, tá? Um dos principais resultados, uma das principais consequências em termos de ser mais comum e ser mais lesivo para o animal são as glomerulonefrites por deposição de imunocomplexos. O que acontece nesse caso? Eu tenho determinada doença, pode ser uma doença infecciosa, neoplásica, enfim. Eu tenho uma formação exagerada desses imunocomplexos e eles começam a se depositar nos glomérulos renais, que são os locais responsáveis pela filtração do sangue no início da geração da urina, né? Bom, quando eles começam a se depositar nesses locais, eu tenho uma resposta inflamatória, visando eliminar esses imunocomplexos. Porém, essa resposta inflamatória exagerada acaba causando lesão tecidual desses glomérulos renais, glomerulonefrite. Como consequência, esse animal pode ter o quê? Lesão renal. Ele pode ter sinais de lesão renal e ele pode, com o tempo, desenvolver algum tipo de injúria renal. Pode ser uma injúria renal aguda ou mesmo uma injúria renal crônica. Quais doenças que podem levar a glomerulonefrite por deposição de imunocomplexos? Várias. Aqui eu coloquei algumas delas, alguns exemplos, não estão todas aqui. Mas a gente percebe que desde doenças virais, como anemia infecciosa equina, sinomose, leucemia felina, doenças por protozoários, leishmaniose, doenças bacterianas, erliquiose, apiometras, doenças, inclusive, neoplásicas. Algumas neoplasias podem levar a uma formação exagerada de imunocomplexos, deposição nos glomérulos renais e lesão renal por conta disso. Tá? Então, talvez você já tenha ouvido falar, né? O cão com leishmaniose, qual que é o final? Frequentemente é o final da vida do cão com leishmaniose, né? Com a doença leishmaniose, não só com parasita, né? Mas com a doença leishmaniose. Como é que acontece a progressão da doença leishmaniose? Frequentemente os cães eles evoluem, né? Frequentemente os cães evoluem para uma injúria renal crônica, para uma doença renal crônica. Essa doença renal crônica do cão com leishmaniose é porque a leishmania infectou as células do rim, destruiu o rim? Não. Essa injúria renal crônica ou essa doença renal crônica do cão com leishmaniose em estágio avançado é por excesso de produção de imunocomplexos e deposição desses imunocomplexos nos rins. O que acontece nesses animais? Eles têm muito antígeno, né, que é a leishmania, suas moléculas, suas proteínas, e ele produz muito anticorpo contra essa leishmania. Anticorpo e antígeno, formação de imunocomplexos. Tenho muito anticorpo e tenho muito antígeno, vou ter a formação de muito imunocomplexo. Esse exagero de imunocomplexo vai levar com que eles se depositem nos rins, causando, então, essa hipersensibilidade do tipo 3 por deposição desses imunocomplexos. Tá? E isso não acontece só na leishmaniose, como eu estou mostrando para vocês aí nesses exemplos. Isso acontece em várias outras doenças, inclusive outras que eu não coloquei aqui como exemplo. Tá? Beleza? Olha, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui do lado esquerdo, né? Esse é um glomérulo normal. Um glomérulo com as suas estruturas normais. Sua cápsula de Bowman íntegra, suas células, né, glomerulares íntegras, os capilares íntegros, o espaço de Bowman, esse espaço aqui mantido. É nesse local aqui que se inicia a filtração ou a formação da urina, né? É nesse local aqui que acontece a filtração do sangue. O sangue vai passando aí, parte dele vai sendo filtrado e vai caindo dentro desse glomérulo aqui.
E à medida que ele vai progredindo, né, vai acontecendo alguma parte de absorção, reabsorção, secreção, enfim. Esse é o início do processo de formação da urina. Então, desse lado esquerdo, nós temos um glomérulo normal. Do lado direito, a gente tem um glomérulo alterado. A gente tem um glomérulo alterado por consequência de uma glomerulonefrite imunomediada por deposição de imunocomplexos. Obviamente, como a estrutura histológica, anatômica e histológica desse glomérulo está alterada, a sua função também vai estar alterada. Quando eu tenho um glomérulo alterado, não tem problema. Quando eu tenho 10% dos glomérulos alterados, não tem problema. 20, 30, 40, 50, talvez eu não tenha problema. Mas quando esse animal alcança uma quantidade de 60, 66, 75 ou mais por cento desses glomérulos alterados, não funcionais, aí eu começo a ter problema. Aí esse animal começa a manifestar sinais clínicos, né? Consequências dessa doença renal que ele está desenvolvendo. Ok? Dúvidas aqui em relação à hipersensibilidade do tipo 3? Qual a ação das ações renais nos rins? As ações renais, isso é uma pergunta complexa, que vai além, né, do nosso escopo aqui, tá? Mas o que a gente tem nas ações renais de forma geral? Um menor teor de proteínas de alto valor biológico, mas principalmente um teor de fósforo reduzido, tá? Um menor teor de fósforo reduzido. Esse conjunto, menor teor de proteína e principalmente de fósforo, ele desacelera a progressão das alterações renais de um animal que não receba esse tipo de alimentação renal, tá? O animal doente renal, ele acaba desenvolvendo uma série de alterações em relação aos produtos que ele consegue ou não reabsorver, tá? Isso gera algumas consequências que contribuem para a progressão da doença. A gente institui, né, uma ração renal, baixos teores de proteína e principalmente de fósforo, a gente consegue desacelerar um pouco a progressão dessa doença. Manter esse animal estável, manter aquele parênquima renal dele, né, que ainda está normal, funcionando por mais tempo. Beleza? Bom, vamos lá então. Mais alguma dúvida em relação à hipersensibilidade do tipo 4? 3, perdão, né? Não? Então vamos passar para 4, aí a gente faz o intervalo, aí depois do intervalo a gente está livre aí para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, hipersensibilidade do tipo 4, também chamada de hipersensibilidade tardia. Nesse caso aqui, não está envolvido necessariamente mastócitos, imunoglobulina E, não está envolvida a formação de anticorpos contra tecidos do próprio animal, não está envolvido também deposição de imunocomplexos necessariamente, tá? Nesse tipo de hipersensibilidade, do tipo 4 ou tardia, eu tenho uma resposta celular, principalmente do tipo TH1, muito exagerada, contra algum tipo de antígeno, que a gente vai ver algumas opções, tá? Quando é que essa resposta exagerada, celular, com muita célula, do tipo TH1 exagerada, ela acontece? Principalmente contra alguns antígenos, principalmente micro-organismos intracelulares, que são dificílimos de serem eliminados. O sistema imune dos animais, e nosso também, tem uma grande dificuldade de lidar. Então, são aqueles patógenos, são aqueles antígenos muito chatos. E aí, o sistema imune, as respostas imunes, lançam mão de um tipo de resposta imune, a hipersensibilidade do tipo 4, para, pelo menos se ela não consegue eliminar, para que ela pelo menos consiga conter esses patógenos naquele determinado local. É uma medida drástica, né? Uma forma especializada de lidar contra esses micro-organismos que são muito chatinhos, muito resistentes, muito difíceis de lidar e de eliminar totalmente do organismo desses animais, tá? Quais seriam esses micro-organismos, esses antígenos
que levam o sistema imune desses animais a optar por esse tipo de resposta imune tão exagerada, tão forte, né? E muitas das vezes são as principais responsáveis por causar as lesões e sinais das doenças. Coloquei alguns deles aqui, eu vou assinalar os mais comuns, os mais importantes. Mycobacterium bovis, causador da tuberculose, tá? Mycobacterium paratuberculosis, causador da paratuberculose, a brucela, causador da brucelose, né? Com maior importância em bovinos, a Burkholderia mali, causadora do mormo, dentre outras bactérias, tá? Corynebacterium, causador da linfadenite caseosa em pequenos ruminantes, Actinobacillus, actinobacilose, Actinomyces, actinomicose e até mesmo Staphylococcus aureus, causador de mastites subclínicas, ok? Então, esses micro-organismos, principalmente esses que eu citei para vocês, o sistema imune do animal tem muita dificuldade de lidar e de eliminar totalmente, principalmente porque eles são intracelulares, facultativos. E esses patógenos, essas bactérias, são muito chatas de lidar. E aí o sistema imune lança mão de um tipo especializado de resposta para quê? Bom, pelo menos se ele não consegue eliminar totalmente, pelo menos ele vai tentar conter aquela infecção em determinado local. Mas nem sempre isso sai da forma desejada. Às vezes isso passa um pouquinho do controle e vai causar lesão nesses animais. E a lesão que eles causam é a formação de granulomas, o que a gente chama de inflamação granulomatosa, que com certeza vocês vão ver. Acho que com o Ronaldo, né, em algum semestre aí para frente, quando vocês estudarem patologia. Tá? O que está acontecendo aqui nessa imagem? Isso aqui do lado direito, esquece essa imagem do lado esquerdo. Mas isso aqui do lado direito, ó, é um granuloma. Isso é um granuloma. O que tem nesse granuloma? Em algum local desse granuloma, eu tenho um patógeno. Tá? Estou desenhando aqui esse patógeno de vermelhinho. Esse patógeno, como eu disse para vocês, é um patógeno nojento de lidar. É um patógeno que desenvolveu várias habilidades para escapar do sistema imune desses animais, para evadir, para conseguir sobreviver, mesmo sendo atacado pelo sistema imune desses animais. E aí, o que o sistema imune dele lança mão? De uma resposta de hipersensibilidade tipo 4 tardia. Tá? Como é frequentemente um micro-organismo intracelular, eu vou ter o desenvolvimento de uma grande quantidade ou de uma resposta TH1 muito exagerada, muito exacerbada. Vou ter uma polarização da resposta celular TH1 muito grande, com uma produção muito grande de interferon gama e um envolvimento muito grande de células do sistema imune. Principalmente uma célula do sistema imune, que são os monócitos ou macrófagos. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo nessa imagem vários, dezenas, centenas, milhares de macrófagos chegando ao local que está infectado por esse patógeno aí, chatinho de lidar. Então, quase todas essas células que a gente está vendo aqui, ó, dentro do granuloma, são macrófagos. Tá? Aqui a gente vai ter macrófagos normais. Aqui a gente vai ter macrófagos alterados também, macrófagos especializados, que a gente chama de células epitelioides, que são macrófagos grandes. E a gente tem, inclusive, ó, como por exemplo aqui, um tipo de macrófago, ó. Isso aqui é um macrófago. Tá vendo essa célula aqui? A gente chama de célula gigante. Ela tem aí na imagem, né, tá aparecendo 7 núcleos. Por que essa célula tem 7 núcleos? Porque ela foi formada por 7 macrófagos. E por que esses macrófagos formaram essa célula? Eles se uniram, eles literalmente se uniram, formaram uma célula gigante na tentativa de conter esse patógeno nesse local, na tentativa de eliminar, ou pelo menos
conter, aprisionar esse patógeno nesse local aí, impedir que ele saia daí, tá? Como se fosse lá o Megazord, né, do Power Rangers, né? Vai o Power Ranger azul, vermelho, verde, une, vira aquele Megazord. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma, tá? E, frequentemente, a gente tem formado ao redor desse granuloma, a gente tem, inclusive, também, mesma coisa, na tentativa de conter esse patógeno nesse local, começa a ser formado no entorno desse granuloma uma cápsula de tecido conjuntivo, uma cápsula de tecido fibroso, cicatricial. Com qual objetivo? Encapsular esse local. Encapsular aquela reação, encapsular aquele granuloma, impedir que aquilo saia dali. Certo? Essa é uma alternativa desesperada do sistema imune de, se não conseguir eliminar, pelo menos conter. Qual que é o problema disso? Parece legal, né? Não, pô, é interessante, né? Já que não consegue eliminar, pelo menos vamos conter esse problema ali. Beleza, só que qual que é o problema? Às vezes, eu tenho formação de tantos granulomas e de granulomas tão grandes, eles começam a substituir uma grande quantidade do parênquima normal daquele tecido, daquele órgão, por granuloma. E o granuloma, ele não tem função. Ele não tem a função que aquele parênquima tem que exercer, né? Se esse granuloma for formado no pulmão, ele não tem função de troca gasosa. Se esse granuloma for formado no fígado, ele não tem função todas as funções que o fígado possui no corpo do animal, né? Se esse granuloma for formado em um linfonodo, ele não consegue ter a função que o linfonodo tem, ou seja, às vezes isso é benéfico, ajuda. Porém, muitas das vezes, o parênquima normal daquele tecido, daquele órgão, começa a ser substituído gradualmente por tecido granulomatoso, que não tem função. Muitas das vezes, a formação do granuloma é mais maléfica do que a própria infecção por aquele micro-organismo. Então, muitas das vezes, a formação do granuloma pela hipersensibilidade tipo 4 contra a bactéria da tuberculose é mais lesiva do que a própria bactéria da tuberculose naquele animal. E a gente pode ver coisas como essa aqui. Olha só. Do lado direito, a gente tem o que seria, né? O que já foi um dia um linfonodo. Não sei se vocês já viram um linfonodo ao corte, tá? Mas isso aqui não tem nada a ver com linfonodo mais. Esse linfonodo, o parênquima desse linfonodo, ele foi todo substituído por granuloma. Tudo isso aqui que a gente está vendo, inclusive com uma cápsula fibrosa branca ou brancacenta no seu entorno, tudo isso aqui que a gente está vendo já foi um linfonodo, mas hoje é um granuloma enorme. Do lado esquerdo aqui, a gente tem um pulmão. Vocês já devem ter visto o pulmão na anatomia. Isso parece um parênquima pulmonar? Isso parece para vocês um pulmão sadio? O que vocês acham? Esse pulmão aí respira? Esse pulmão tem a capacidade de respirar? Com certeza não, né? Esse pulmão, pelo menos essa parte desse pulmão, né, que a gente está vendo na imagem, ele foi todo substituído por granulomas. Todas essas bolinhas, essas áreas que a gente está vendo, inclusive encapsuladas por tecido conjuntivo fibroso, brancacento, são granulomas, né? Resultado de uma inflamação granulomatosa, resultado de uma hipersensibilidade tipo 4, que, nesse caso, causou mais dano, né? Causou mais lesão e mais problema para esse animal do que a própria infecção pela bactéria, né? Nesse caso aí, pelo Mycobacterium bovis. Ok? Beleza? Então, essa é a reação, ou essa é a hipersensibilidade tipo 4, essa é a formação do granuloma, né? Que frequentemente acontece nessas doenças. Tuberculose, brucelose, mormo, actinomicose, actinobacilose, dentre outras doenças também, certo? O lado bom da hipersensibilidade tipo 4 é que a gente conhece ela, a gente sabe como ela é formada e a gente utiliza ela durante alguns métodos de diagnóstico.
A gente sabe que a hipersensibilidade tipo 4 é um evento que acontece nos animais tuberculosos, e aí a gente utiliza esse conhecimento nos testes de diagnóstico de tuberculose. Teste cervical simples, teste da prega caudal e o teste comparativo. Tá? Então, aí está aí esse bonitão aí fazendo, né, o teste cervical simples. Qual que é a ideia do teste cervical simples? Eu inoculo esse animal, que eu estou inoculando aí, preparando, né, que eu estou tricotomizando, aqui eu estou medindo a dobra da pele, depois aqui eu estou fazendo uma inoculação. Então, qual que é a ideia desse teste e dos demais também? Eu inoculo nesse animal proteínas que eu retirei e purifiquei da parede celular do Mycobacterium bovis, que é causador da tuberculose. Depois que eu inoculo nesse animal, eu volto lá 3 dias depois para verificar se naquele local que eu inoculei proteínas da bactéria, se eu tenho uma reação grande, se eu tenho uma inflamação grande ali ou não. O animal que tem a tuberculose, ou seja, um animal que teve contato com a bactéria anteriormente, ele vai montar uma resposta de hipersensibilidade tardia e a dobra, a espessura da pele dele vai aumentar. E eu vou medir isso e vou detectar como sendo um animal positivo. Aquele animal que não teve o contato com a bactéria da tuberculose, que não desenvolveu uma resposta de hipersensibilidade, que não está infectado, quando eu voltar 3 dias depois de inocular as proteínas da bactéria ali, eu não vou ver alterações relevantes, inflamatórias e de espessura daquela pele. Ou seja, eu vou detectar um animal como negativo ou como não reagente neste teste. Tá? O que está faltando nessa imagem? Só um chapéu para proteger a cabeça, né? Do sol. Mas aqui estava tapadinho. Não tem problema não. Aí outros testes, além do teste cervical simples, né? A gente tem o teste cervical comparativo, a ideia é a mesma, tá? Só que aqui a gente compara, né, com as proteínas de outra micobactéria, que é o Mycobacterium avium. A gente não tem muito tempo para entrar em detalhes aqui, né, desse tipo de teste, mas provavelmente a gente vai ter um momento depois para discutir sobre ele, mas a ideia é a mesma. Outro teste diagnóstico que a gente também utiliza esse conhecimento em relação à hipersensibilidade tipo 4 é a maleinização, ou prova da maleína, que a gente utiliza para o diagnóstico do morro. Tá? A Burkholderia malei, que é a bactéria causadora do morro nos equídeos, também leva a uma hipersensibilidade do tipo 4 tardia, e a gente explora isso durante a maleinização, durante esse método diagnóstico. Hoje em dia, ele não é mais realizado em todos os animais, ele é realizado apenas nos potros abaixo de 6 meses. Os animais de 6 ou mais meses, a gente utiliza outros testes. Então, essa maleinização está caindo em desuso, certo? Mas aqui a ideia é a mesma. Nesses animais aí, ó, eu inoculo, mas dessa vez, né, eu inoculo nesse animal, um potro, né, com menos de 6 meses, na sua pálpebra inferior, a maleína, que são proteínas purificadas da bactéria, inoculo na pálpebra inferior desse animal, volto 2 dias depois e verifico se houve ou não resposta inflamatória, se houve ou não alterações inflamatórias na pálpebra e nos tecidos oculares desse animal. Se o animal não respondeu a essa inoculação, quer dizer que ele nunca teve contato anterior com a bactéria, quer dizer que é um animal negativo. Se esse animal respondeu a essa inoculação, respondeu de forma inflamatória, montou uma resposta inflamatória, desenvolveu edema, lacrimejamento, blefaroespasmo, conjuntivite, esse é um animal que já teve contato com a bactéria e que provavelmente continua infectado, é um animal positivo, certo? Agora, como eu falei para vocês, esse é um teste que a gente não utiliza mais para todas as idades, a gente utiliza apenas para animais com menos de 6 meses de idade. Ok? Luva? A luva, não é tão necessária a luva ali, não. A luva ali não é tão necessária, não, tá? Não tem um risco não tem nenhum risco biológico ali naquele animal. O chapéu vai ser mais importante que a luva naquela ocasião ali.
Ok? Beleza? Pessoal, dúvidas? Alguma dúvida em relação às hipersensibilidades? Eu tenho quase certeza que vai aparecer uma ou mais questões sobre hipersensibilidade nessa A2, né, de vocês. A gente vê muito questão da hipersensibilidade, na verdade, é a fotossensibilidade, né, em bovinos. Ah, não, esse já é coisa totalmente diferente, né? A fotossensibilização em bovino já é totalmente diferente. Já não tem nenhuma relação assim com as hipersensibilidades. A fotossensibilização não tem nenhuma relação com hipersensibilidades. É uma doença de patogenia totalmente diferente, tá? Mas acontece realmente em bovinos. Mais alguma dúvida? Não? Então, beleza. Então, vamos fazer um intervalo aí de 20 minutos. Voltamos às 20h42, 42. E aí vocês podem me fazer perguntas, as dúvidas que vocês queriam tirar. Vocês fiquem à vontade para tirar, beleza? Até daqui a pouquinho. Os slides você vai colocar lá no Drive, professor? Já está lá. Já tá lá. Beleza. Tá bom? Até daqui a pouco.